Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 19ª reunião em 2020 da Sala de Crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, faça a verificação. Ok, boa tarde, doutor Joaquim, boa tarde a todos. Eu vou chamar as pessoas pelo nome. Eu peço a gentileza de informarem a instituição que representam, tá? E lembrá-los de manter o microfone desabilitado enquanto não estiverem falando. Então vamos lá. Diego Pena. Boa tarde, Diego Pena, da ANA. Boa tarde, Diego. Vinícius Roman. Boa tarde, Vinícius, da ANA. Boa tarde, Vinícius. Amanda Aparecida. Boa tarde, Amanda Aparecida, Enel Green Power. Boa tarde, Amanda. Camila Azevedo. Boa tarde a todos, Camila Azevedo, do ONS. Boa tarde, Camila. David. Boa tarde a todos, CBH OPA daí. Boa tarde, David. Daiana Cristina. Boa tarde, Daiana, pela CTG Brasil. Boa tarde, Daiana. Edmilson Silva. Boa tarde a todos, Edmilson, da ANA. Boa tarde, Edmilson. Edson Yoshida. Boa tarde, Edson da CTG. Boa tarde, Edson. Emílio Prandi. Boa tarde a todos, Emílio Prandi, CBH-MP, Paranapanema e BAE. Boa tarde, Emílio. Fernando Sestari. Boa tarde, Fernando Sestari, CTG Brasil. Boa tarde, Fernando. João Batista Dantas. Boa tarde, João Batista Dantas, Enel Green Power. Boa tarde, João. João Samek. Boa tarde, João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Boa tarde, João Samek. Júnior Rubira. Boa tarde, Júnior Rubira, do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, Júnior. Luiz Guilhom. Boa tarde, aqui é Luiz Guilhom pelo ONS. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilhom. Marcelo Celucci. Boa tarde a todos, Marcelo Celucci do Semalem. Boa tarde, Celucci. Marco Muta. Boa tarde a todos, Marco Muta, Comunicação e Escritório de Apoio do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, Marco. Matheus Machado. Boa tarde, Matheus Machado da ANEL. Boa tarde, Matheus. Natália Caldeira. Boa tarde, Natália Caldeira, da CTG Brasil. Boa tarde, Natália. Paulo Diniz. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Paulo Diniz, pelo ONS. Boa tarde, Paulo. Priscila. Boa tarde, Priscila, do CBH Paranapanema. Boa tarde, Priscila. Rafael Barros. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Boa tarde, Rafael. Tiago Borges. Boa tarde a todos. Tiago, da CTG Paranapanema. Boa tarde, Tiago. A gente tem mais um participante aqui que está como usuário desconhecido. Poderia se apresentar? Alguém que não se apresentou? Poderia se apresentar agora? Boa tarde, Leandro Barbieri, Meio Ambiente, CTG Brasil. Boa tarde, Leandro. Mais alguém? Doutor Joaquim, passar a palavra para o senhor. Ok. Bom, estamos na nossa 19ª reunião só em 2020. E hoje tem uma mobilização pequena, mas a reunião hoje vai ser tensa e vai ser complexa por conta da situação que hoje nós estamos vivendo no sul, no sudeste, no centro-oeste e baixas precipitações nesse mês de outubro. Então, espero que a meteorologia dê algum tipo de alento, porque os dados até aqui verificados mostraram uma situação crítica, sendo outubro um dos piores meses de todo o histórico para o sistema em alguns setores. Bom, dito essas palavras já de
prevenção para o que vem pela frente, aconselho até as pessoas que têm amigos que gostariam de estar na reunião, fazer a ligação. Eu vou pedir, então, a compreensão de vocês para dividir a reunião em 3 partes. A primeira, a climática, que o CEMADEM, que é o nosso Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, vai fazer. Abrimos um pouco a discussão, depois o ONS faz a sua contextualização e a sua sinalização futura, e na terceira parte da reunião nós vamos discutir aspectos gerais e encaminhamento. Então, vamos dar início, então, à nossa reunião, pedindo para o CEMADEM, Marcelo, fazer sua apresentação. Por favor, Marcelo. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, a apresentação é basicamente curta, né? Na primeira figura, nós temos a chuva observada nos últimos 15 dias, desde o dia 7 de outubro até ontem. Foi uma semana na qual começou a chover na região sudeste. Há sinais de início da estação chuvosa, mais de chuvas já na região sudeste. Porém, como podemos ver na elipse, na região do Paranapanema, choveu relativamente pouco, né? O mapa da esquerda mostra sempre o valor da chuva acumulada, aqui verde seria valores maiores. Dá para ver que a chuva foi irregular de forma geral, e na figura da direita, que mostra a comparação dessa chuva com a média histórica, tudo que aparece em amarelo seria chuva abaixo da média. Então, digamos, concretamente na bacia do Paranapanema, nos últimos 15 dias choveu ligeiramente abaixo da média. Porém, se a gente considera um período maior, na próxima figura nós temos a situação dos últimos 30 dias. Aqui aparece mais claramente, né, a situação do mês de outubro, de final de setembro a meados de outubro, onde nós tivemos uma onda de calor que afetou boa parte do Brasil, região central, região sul, né, com altíssimas temperaturas e praticamente inexistência de chuvas. Então, aqui fica mais claro que em toda a região central, região sudeste, centro-oeste, região sul, chuvas muito abaixo da média, e aqui a bacia do Paranapanema não foi a exceção. Então, nós temos no último mês chuvas consideravelmente abaixo da média histórica. Então, esse panorama, podemos ver, não é exclusivo da bacia do Paranapanema, senão que ela está inserida, né, numa região muito grande do Brasil, com falta de chuva nas últimas semanas. Na verdade, nos últimos meses, mas fundamentalmente, digamos, com uma situação pior nas últimas semanas. Bom, vamos para a próxima figura, por favor, que é a chuva acumulada no ano hidrológico. Bom, nós viramos agora o ano hidrológico, então essa figura é apenas o parcial de chuva, na verdade, do mês de outubro, e o que nós já falamos, né, as chuvas estão abaixo da média. Então, o nosso ano hidrológico já começou deficiente. Na próxima figura, nós temos a evolução temporal agora da precipitação na bacia nos últimos 2 anos. E aqui dá para ver que, por exemplo, o mês de setembro foi muito ruim na bacia do Paranapanema. Nós tivemos um agosto bom, mas setembro foi muito ruim. E em outubro nós estamos praticamente encerrando o mês, a média histórica é praticamente 160 e nós temos 45. Então restam poucos dias para tentar de alguma forma preencher o que resta de outubro em termos de precipitação, e vamos ver que isso está difícil, está muito difícil. Bom, na próxima figura, então, nós temos a situação meteorológica atual. Bom, tem nebulosidade aí na região de Minas, Espírito Santo, etc. Tem nebulosidade na região do Rio Grande do Sul, na elipse, mas vemos que no meio, justamente na bacia do Paranapanema, o céu está basicamente claro. Essa elipse vermelha está mostrando uma frente fria que deve passar pela região
mas, como se diz, normalmente ela vai fazer mais do que outra coisa. Então, ela pode ter precipitação forte, com rajadas de vento, granizo, mas essa precipitação forte vai ser muito pontual, muito rápida e muito pontual. Então, até potencial de causar algum estrago, mas não muita precipitação como a gente gostaria. Isso no próximo final de semana. Depois, não tem outras frentes frias importantes passando. Então, dito isso, vamos ver na próxima figura a previsão para os próximos 7 dias. No gráfico da esquerda está a distribuição da chuva nos próximos dias. Veja que é muito irregular e os maiores volumes que estão na cor azul mais escuro e laranja estão lá em Minas, Espírito Santo, Goiás, o que é muito boa notícia para o sistema de uma forma geral, mas particularmente na bacia do Paranapanema nós temos precipitações bem menores. Na figura da direita está, digamos, a comparação, sempre com a média histórica. Então, o que está em azul é chuva acima da média, o que está em amarelo, chuva abaixo da média. Então, diria que a maior parte da bacia do Paranapanema cai dentro daquela área de chuvas abaixo da média. Na próxima figura, nós temos o volume previsto pelo modelo distribuição da chuva na bacia. Primeiro, na figura da esquerda, em princípio, maior potencial para chover na parte mais baixa da bacia, na parte oeste. E à direita, o volume previsto pelo modelo aí na faixa dos 30 milímetros em uma semana, que está abaixo da média histórica, mas também confesso que essa é uma previsão onde o volume de chuva tem uma confiabilidade mais baixa, por conta daquilo que eu falei, que essa frente fria deve provocar chuvas pontualmente intensas, porém muito irregulares, muito localizadas. Então, dessa forma é mais difícil tentar fazer uma previsão de volume. E também gostaria de informar que normalmente os modelos meteorológicos, qualquer modelo meteorológico, nesta época do ano, onde a gente muda de um regime de estação seca para outro regime de estação chuvosa, eles também costumam ter maior dificuldade para prever. Então, digamos, esse valor 37, 38, a gente tem que tomar com certo cuidado. É mais, digamos, confiável considerar a chuva de forma mais qualitativa do que quantitativa. E, bom, o que nos diz é que o mais provável é chover abaixo da média nesta primeira semana. Na próxima figura, nós temos a previsão, a tendência, né, de mudança da umidade do solo. E na figura de cima está o status atual, o diagnóstico da umidade do solo. Aqueles marrom mais intenso, obviamente, indica baixa umidade. Nós estamos no final da estação seca da região central, então realmente o valor de umidade está muito baixo. Tem uma elipse aí, a região que estaria mais ou menos a bacia do Paranapanema. E na parte de baixo nós temos a previsão da mudança da umidade em função da previsão de chuva. Então aí em Minas, Espírito Santo, Goiás, enfim, deve melhorar a umidade do solo. Mas na região do Paranapanema, por conta dessa previsão de chuva mais fraca, até abaixo da média, não deve ter um bom aumento da umidade. Basicamente, nós vamos ficar sem grandes modificações na umidade do solo, que vai dificultar depois tornar a chuva em vazão. Na próxima figura, então, nós temos uma tendência do que poderia ocorrer na segunda semana, e aqui é mais claro ainda que a chuva se concentra mais ao norte da bacia do Paranapanema, né? Ou seja, a parte boa é que continuaria chovendo em Minas, em Goiás, outras regiões que são chave para o sistema energético, mas fica muito claro que na região sul como um todo deve continuar com chuvas abaixo da média. Na próxima figura, não sei se nós temos, tem sim a junção da primeira e segunda semana, né, de uma forma geral. Nós vemos que nas próximas, então, 2 semanas, na bacia do Paranapanema, a expectativa não é boa. É boa mais para o norte, mas não na região sul como um todo, e também na região do Paranapanema. Bem, eu tentei ver se existia a possibilidade de fazer uma previsão um pouco mais estendida para a terceira e quarta semana. Existem 2, 3 modelos mais ou menos confiáveis, mas as previsões desses modelos eram conflitantes, discordantes para a terceira e quarta semana.
Então, isso significa que não há uma boa previsibilidade e o que nós podemos falar vai então, até as primeiras semanas, chuva abaixo da média, infelizmente. Lembrando que nós estamos já com uma situação do Laninha estabelecida, inclusive essa Laninha lá por dezembro, janeiro, poderia atingir categoria moderada, já não só fraca, sino também moderada, e com isso, como a gente vem discutindo já há um bom tempo, né, existiria um condicionante negativo para as chuvas da região sul como um todo. A bacia do Paranapanema, na verdade, ela está numa área mais de transição entre o sul, que depende muito das frentes frias, e o sudeste, que tem um regime mais de chuvas no verão. É uma mistura entre as duas. Então, é difícil dizer até que ponto pode influenciar o efeito do Laninha, mas o que está claro é que se existe alguma influência, essa influência não vai ser positiva, vai ser negativa. Então, realmente, para a bacia do Paranapanema, infelizmente, Joaquim, não temos um bom panorama, pelo menos no curto prazo. Obrigado. Fico à disposição se tiverem perguntas. Ok, Marcelo. Muito obrigado. Como eu venho acompanhando a situação do país como um todo, né? Eu tinha spoilers sobre essa reunião, né? Então, eu já sabia que a informação viria na direção que você apontou, tá certo? Talvez nós não alcancemos nem 50% da chuva do mês. Essa é a minha expectativa, 50% da chuva do mês, de um mês muito importante, que é o mês já de transição, já estamos saindo do mês de pouca chuva para um mês importante. Bom, eu abro a palavra para, nessa primeira fase mais conceitual, para o Paraná. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa nesse primeiro momento, muito mais para dizer como vocês estão encarando essa situação, porque isso também tem reflexo em outros sistemas, né? Então, não sei, Sarnec, se você gostaria de comentar já agora alguma coisa. Bom, boa tarde, doutor Joaquim. Bom, na realidade, nessa parte agora de previsão, realmente aquela expectativa que nós tivemos na última reunião era de que a segunda e a terceira semana chovesse alguma coisa que pudesse surpreender-nos, mas realmente a informação que veio do Celute agora foi no sentido de que não ocorreu realmente chuvas. Um pouco que ocorreu no Paraná foi um pouco lá, bem no sudoeste, um pouco no oeste, andou chovendo, mas pegando para o centro do Paraná, toda a parte do oeste, onde está a região metropolitana aí, e já na parte do Paranapanema, realmente pouquíssima chuva. Então, eu assim, nesse momento, a expectativa foi, ela realmente não veio acontecer, e não sei se o CIMEPAR teria alguma informação complementar do que o Celute falou, mas realmente o cenário não é nada animador. É só para dar uma primeira palavra, só para você saber que eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo um pouco realista em relação ao assunto, porque, como eu disse, nós acompanhamos isso no dia a dia, e no dia a dia eu tenho que ficar de noite só pensando o que vou falar hoje aqui, tá certo? Porque as coisas vão ser complicadas nessa reunião de hoje. Por isso que eu disse, se vocês acham que tem alguém importante que devia participar dessa reunião, que chamem. Bom, Hiroaki, eu não sei se poderia falar um pouco sobre a questão aí de São Paulo, também que algumas cidades e algumas regiões também estão enfrentando uma situação parecida como a que estamos vivendo aí na região, principalmente de Jurumirim, né? Hiroaki. Boa tarde, Joaquim. Eu estava num outro link, por engano, tinha umas 5, 6 pessoas lá, então eu perdi boa parte aí da apresentação do Semadrini, só peguei essa parte final, mas eu venho acompanhando aí a situação pela internet, né? Vários sites, situação preocupante aí. Dos efeitos esperados aí da Laninha,
fico um pouco preocupado com o que pode acontecer aí em dezembro, janeiro, porque a previsão, pelo menos alguns palpites que eu andei lendo por aí, é no sentido de que vai retardar o período de chuvas, né? E nós estamos com não só o Paranapanema, mas as outras bacias também em situação bastante problemática. Então, fico um pouco preocupado com relação ao futuro, se não é hora de a gente apertar o cinto um pouco mais em todas as bacias hidrográficas, não só no Paranapanema. Eu não tenho, assim, casos pontuais no estado de São Paulo, porque não recebo essas notícias diretamente, e olho só a situação das bacias hidrográficas, mas a situação é realmente preocupante, Joaquim. É isso aí. Ok, Hiroaki. Eu temo lhe informar que as notícias são na direção contrária, viu? No sentido de que as térmicas já foram ligadas fora da ordem do mérito, então, os recursos que temos disponíveis são os recursos hidráulicos para atender. Bom, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, ou o próprio Celucci fechar essa parte dele? Alguém teria alguma coisa? Só levantar a mão que eu passo a palavra. Não, então, Celucci, tem. Emílio, só um minuto. Emílio, pode tecer suas considerações. Então, a gente tem acompanhado aqui pelo Paranapanema as reuniões de sala de crise, principalmente do Pantanal e da região sul, e a gente tem visto mesmo que a situação está complicada. Mas a gente gostaria de pedir, né, para o pessoal da ONS que veja com carinho as questões das extravasões dos reservatórios, porque também o pessoal daqui do Paranapanema está vivendo um momento em vários pontos. A gente está, de fato, vivendo essa seca toda que está acontecendo, mais a crise do Covid, e os ânimos aqui estão muito abatidos, né? O pessoal está muito abatido com tudo que tem acontecido, e tem gente perdendo, inclusive, o entusiasmo para plantar, né? Não estão plantando por conta dessas expectativas todas. Se a gente perder as atividades que existem aí nos reservatórios também, essas coisas vão ficar mais complicadas ainda para o Paranapanema. Então, a gente gostaria, sim, a gente sabe, doutor Joaquim, que a situação é muito crítica, a gente gostaria de usar o bom senso de todos nós, né, que estamos envolvidos com essa questão, dos órgãos que estão envolvidos, para a gente tentar minimizar o máximo possível os efeitos dessa seca que já está se demonstrando terrível, né, em todos os sentidos, inclusive nessa parte do agronegócio que começa a sofrer agora. Tivemos uma reunião há pouco com o pessoal da produção, e se essa seca se configurar como está aparentando, com novembro, que é época de enchimento de grão, de soja, essas coisas, seco do jeito que está, provavelmente a gente tem a perda grande de produção, né, também. Então, tentar minimizar isso com as ações que a sala de crise possa levantar. Ok, muito obrigado, Emílio. Marcelo, então, se você pudesse fechar a sua participação, eu acho que era importante você só comentar o sentido das perguntas, né? Quer dizer, é uma coisa generalizada, né? Mas no curto prazo, do horizonte que nós trabalhamos, que vai os 15 dias e num limite um pouco além desse, mas como você mesmo diz, não é mais previsão, é tendência, né? Então, se você pudesse só comentar a nossa situação, só para o fechamento, para a gente passar para o assunto 2, que é o assunto ONS e perspectivas futuras. Por favor, Marcelo. Bom, acho que já foi dito, né? Nós estamos numa situação difícil. O período seco sempre é difícil. Este caso em particular, o fechamento do período seco se deu durante uma onda de calor, então aí as coisas pioraram, temperatura disparou, imagina evaporação, então isso atrasou o período de transição para a estação chuvosa. Então, nós estamos agora finalmente com um período de transição para a estação chuvosa um pouco atrasado, mas ocorrendo na região sudeste e centro-oeste, mas na região sul a situação realmente está muito complicada. Ficou claro aqui no curto prazo, médio prazo, que chamamos até um mês, está incerto, mas não há nada que indique que vai ter uma recuperação, por exemplo. E no longo prazo, o único elemento que nós temos é o fenômeno do Laninha, que certamente para a região sul não é favorável.
pode até favorecer outras regiões mais ao norte e nordeste, mas para a região sul, concretamente, não é nada favorável. Ou seja, não sabemos ainda em que medida as chuvas podem ser afetadas e qualquer região, né? São Paulo fica um pouco no meio, então fica difícil dar essa extensão, mas certamente para a região sul a situação não é nada boa. Obrigado, Marcelo. Fique à vontade se quiser participar da reunião, até o final, mas eu acho que foi esclarecedora a sua participação nesse momento. Bom, então, dito essas palavras, né, então eu vou pedir à ONS que faça a sua apresentação sobre a contextualização de como está o sistema e qual a sua perspectiva futura. ONS, quem fará a apresentação? Boa tarde, doutor Joaquim. Aqui é Paulo Diniz, pelo ONS. Hoje eu vou dividir a apresentação com a Camila. Eu vou fazer uma primeira parte, né, uma contextualização da condição hidrológica e hidráulica atual do Paranaíba, do Paranapanema, falando, já confundindo as bacias, porque a gente está de norte a sul de todo o sistema, né, fazendo essa avaliação dessa complexidade. E a gente... Vou fazer também uma contextualização saindo do foco aqui da bacia do Paranapanema, trazendo uma visão geral, um overview do que está acontecendo no sistema como um todo, né? Como o doutor Joaquim já sinalizou, a complexidade que a gente vem vivenciando nesse período de transição. Próximo slide, por favor. Bom, aqui é só para a gente... próximo, por favor. Vou passar muito rápido para a gente ir para o foco da mais importante da agregação de informação que a gente tem hoje. Aqui é a contextualização da bacia, todas as reuniões a gente repete esse slide. Próximo, por favor. Esse aqui é importante, né? Mostra o status atual de armazenamento que a gente tem na bacia, né? Considerando aí os principais reservatórios de regularização de Jurumirim e Chavantes. A gente está com 33% do volume útil e com 70% do volume total na bacia. Próximo slide, por favor. E aí sim as condições hidrológicas e de armazenamento na bacia. Como a gente pode observar, né, a bacia do rio Paranapanema, ao longo desse período chuvoso que a gente teve em 2020, né, olhando ali janeiro, fevereiro, março de 2020, foi pior, né, disparado de todo o sistema. Né, a gente chegou a observar ali em abril, maio, valores médios de vazão ali em torno de 37% da média. Tivemos um pequeno respiro, um pequeno alívio ali em agosto, com vazões afluentes próximos de 100%, mas agora, entre setembro e outubro, praticamente todas as principais bacias do Sudeste estão equalizadas ali entre 40% e 50% da MLT. Então, realmente, é uma condição hidrológica. Daqui a pouco a gente vai destacar essa condição hidrológica agora ao final de outubro, a severidade dela para algumas bacias especificamente. Próximo, por favor. O reflexo dessa condição, né, de armazenamento na bacia, a gente já vivenciou momentos piores, né? A gente olha ali o início do gráfico ali, outubro de 2019, com menos de 20%, né, dos volumes armazenados nos principais reservatórios da bacia. E apesar da gente ter tido um janeiro, fevereiro, março, abril muito ruim, né, como mostrei ali, menos da metade da média, como a gente puxou muito o freio de mão nas defluências dos principais reservatórios do Paranapanema, a gente conseguiu um alívio, né, até uma recuperação, saindo de 19%, batendo ali 37%. E mais recentemente ainda é reflexo, né, da economia de água, das vazões mínimas que a gente vem praticando na bacia, ali em agosto, né, com aquele pico ali de afluências que chegou próximo de 100% da média, a gente conseguiu uma recuperação para 45% do armazenamento equivalente. Agora a gente está com algo em torno de 36%, considerando principalmente Jurumirim, Chavantes, Capivara. Próximo slide, por favor. Bom, aqui acho que é um momento importante para a gente trazer um overview do que a gente vem vivenciando, como o Dr. Joaquim falou, nas outras bacias do sistema, na condição hidroenergética e energética complexa que a gente tem vindo que atender o sistema, né, nesse momento de transição com carga elevada, sem chuvas significativas ainda no sistema. Então, o objetivo de agora em diante é fazer um nivelamento geral para os senhores. Próximo slide, por favor. Aqui é rapidamente mostrando a condição, né, hidrológica também bastante favorável nas outras bacias. A gente observa a bacia do Rio Grande, destaque ali, somente 33% observado na média em outubro, que isso significa o segundo pior outubro de todo o histórico de vazões para a bacia do Rio Grande. Próximo slide, por favor.
Bacia do Rio Paranaíba, né? A gente observa aí um agosto com 78%, e dezembro setembro e outubro a condição ela realmente se deteriorando bastante, né? Setembro 62% e outubro 42% da MLT, se configurando como o terceiro pior outubro de todo o histórico para a Bacia do Rio Paranaíba. Próximo, por favor. Bacia do Rio São Francisco foi a única bacia, né, que a gente vivenciou ali um mês de março, abril próximo da média, né? Inclusive tivemos uma grande cheia ali na margem direita do São Francisco, que pegou toda aquela região de Minas Gerais, que proporcionou o reenchimento significativo do reservatório de Sobradinho. Mas mesmo assim, agora ao longo do período seco, a gente observa a mesma condição de deterioração no final do período chuvoso, né, de período seco. Em setembro, somente 67% da MLT, em outubro, 48% da MLT, se configurando aí para a Bacia do Rio São Francisco como o sétimo pior outubro do histórico. Próximo, por favor. A Bacia do Rio Tocantins, daqui a pouco a gente vai ver a importância da Bacia do Rio Tocantins para atendimento eletroenergético sistêmico, né? A gente observou ali o verificado, felizmente, em março, abril, o trecho médio, né, sem pegar a cabeceira, que é a Serra da Mesa, uma condição hidrológica razoável, né, boa, mas em compensação, agora a gente também vem vivenciando uma condição hidrológica bem desfavorável, com outubro, a média do mês até agora, somente de 46% da MLT, sendo o segundo pior outubro de todo o histórico. Próximo, por favor. E aí, conforme o destaque, né, a região sul, realmente foi a bacia, né, as bacias, né, que compõem a região sul, ao longo de janeiro, foi o pior disparado, né? Essa sequência que vocês estão vendo aí na curva em preto, de janeiro até abril, foi a pior sequência de todo o histórico para todas as bacias que compõem a região sul, né? A gente observou em janeiro com 45%, fevereiro 33%, março 26% e abril somente 16% da MLT. Então, esse foi o pior momento que a gente vivenciou nas vazões médias históricas na região sul. A gente observou ali uma pequena melhora, né, em julho, com 121%, e agosto com 97%, mas a partir de setembro a condição voltou a ficar muito degradada, ao ponto da gente agora, em outubro, a gente só observar 25% da MLT, sendo o segundo pior outubro até o momento em relação às vazões da região sul. Próximo, por favor. Qual é o reflexo disso no armazenamento que a gente observa nos sistemas, né? Nesses gráficos a gente observa todos os subsistemas, né, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, comparando esse ano com o do ano passado. Vamos focar aqui na região Sudeste, o gráfico à esquerda e acima. A gente observa que a gente até então estava com uma condição de armazenamento um pouco melhor, né, do que 2019, só que em função da intensificação da situação hidrológica agora em setembro e outubro, a gente já observa ali uma taxa de uso desses reservatórios, uma derivada muito ruim, né? Ao ponto de a gente estar literalmente nesses próximos 2, 3 dias cruzando a curva de 2019, só que com uma taxa de uso muito mais significativa. O Nordeste ali à direita em cima é um caso à parte, né, em função da grande cheia que a gente observou lá no São Francisco e fez uma grande significativa recuperação, principalmente do reservatório de Sobradinho, chegando ali a valores superiores a 90%. E a gente vem observando agora algo em torno de 60% da energia máxima. Embaixo, o Sul, né, que é, junto com o subsistema Sudeste, o subsistema que faz o balanceamento, né, do fechamento da carga do sistema, como eu havia comentado, a gente teve ali um janeiro a maio muito ruins, como reflexo dessa hidrologia muito ruim, a gente observou aí uma condição de armazenamento muito deteriorada, né? A gente chegou ali em maio agora de 2020 com armazenamentos em todos os reservatórios do Sul levemente superiores a 10%, e em função daquela chuva ali de julho a agosto, né, o subsistema Sul ele tem uma capacidade de armazenamento comparativamente ao Sudeste e ao Nordeste muito pequena, né? Então qualquer chuva a gente consegue ter uma rápida recuperação do subsistema Sul. Então isso aí, esse gráfico mostra exatamente isso. A gente teve um julho com 100% da MLT de vazão e a gente conseguiu jogar os reservatórios rapidamente para 60%. Mas da mesma forma que ele enche rapidamente, a gente esvazia rapidamente esses reservatórios. Então a gente observa aí, como a gente teve um setembro e outubro muito ruins, a gente já observa o subsistema Sul batendo ali um pouco abaixo de 30% do seu armazenamento máximo. E a região Norte, que é uma região que tem um balanço energético, principalmente em relação à energia disponível de Tucuruí, para ser transferida aqui para a região Sudeste e Sul, que tem uma importância muito significativa. Então a gente já observa que a gente já cruzou
a curva de 2020, né, a gente está com uma taxa de uso bastante significativa. Próximo slide, por favor. Agora, é importante a gente trazer comparativamente ao que está acontecendo na bacia do Rio Paranapanema em relação ao que a gente vem observando em principais outros reservatórios espalhados pelo Sudeste e pelos outros subsistemas. Então, a gente observa que o reservatório de Furnas é um reservatório que está batendo ali com um armazenamento levemente superior a 30%, né, em relação ao ano passado a gente está com uma condição melhor, mas é um reservatório que tem uma condição de uso muito particular, vivenciada agora em 2020, em função de pressão em relação aos usos múltiplos da água. Mas essa água aí de Furnas, que a gente está tendo que usar com uma parcimônia muito significativa, ela está fazendo falta em relação à preservação ou não do armazenamento de outros reservatórios em todo o sistema interligado nacional. Como reflexo disso, aí a gente já observa o reservatório de Marimbondo, né, aí embaixo com um armazenamento muito menor, ao longo, né, desse período seco, menor do que o 2019, e com uma condição muito ruim agora, nesses últimos meses, né, setembro, outubro, com armazenamento levemente acima de 10%, e com certeza a gente vai ter que continuar utilizando os recursos armazenados nesse reservatório. Próximo slide, por favor. Reservatórios de Emborcação e Nova Ponte, dois principais reservatórios da bacia do Rio Paranaíba, né? Nova Ponte, a gente observa bem no canto direito do gráfico, Emborcação, bem no canto direito do gráfico, armazenamentos aí já inferiores próximos a 20%, e Nova Ponte, armazenamentos ali em torno de 25%, e a gente continua e vai ter que continuar utilizando de forma significativa o armazenamento desses reservatórios ao longo desses próximos dias, dentro desse ciclo aí de inversão ou não do período seco para o período chuvoso. Próximo slide, por favor. Ainda dentro da bacia do Rio Paranaíba, a gente tem a Itumbiara, né, com armazenamento ali também abaixo de 20%, algo em torno de 15%, e o reservatório de São Simão batendo ali abaixo de 20%, e aqui cabe um parênteses, né? Para a gente ter água para atender principalmente a necessidade de geração, né, em Ilha Solteira em diante, e também preservação da hidrovia Tietê-Paraná, a gente teve que abrir os vertedouros de São Simão ali ao longo do mês de setembro. Então, essa grande queda que vocês observam aí no reservatório de São Simão foi em função dessa necessidade de abrir os vertedouros de São Simão para colocar a água desse reservatório para os aproveitamentos ajusantes, para equilibrar o atendimento do nível mínimo na hidrovia Tietê-Paraná. E ontem, às 10 horas da manhã, a gente fez, em forma de sacrifício, novamente, mais uma abertura do vertedouro de São Simão, pelo menos por uns 3, 4 dias, para a gente manter limítrofe o nível mínimo de operacionalização da hidrovia Tietê-Paraná. Próximo slide, por favor. Como eu havia comentado, né, nesse slide a gente observa exatamente essa condição, né, de atendimento à hidrovia Tietê-Paraná. A gente observa ali na linha em vermelho, né, no gráfico acima, o nível mínimo, né, correspondente a 46% do volume útil de Ilha Solteira e Três Irmãos. A gente observa ali a curva em preto, né, uma convergência muito rápida, né, para cima da cota mínima. Então, por isso que a gente está fazendo essa operação de reequilíbrio, né, com essas defluências de montante. E a outra variável extremamente importante para o balanço energético sistêmico como um todo é, obviamente, a operação do aproveitamento hidrelétrico de Itaipu, o qual, quando a gente está com alguma margem de armazenamento acima da cota 217, essa pequena regularização do reservatório de Itaipu é um recurso muito significativo para o sistema, para a gente fechar o atendimento da carga. Então, a gente observa aí que a gente está oscilando em torno da cota 217 e a água... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. A gente... Então, a gente observa aqui dentro, né, do caso do reservatório de Itaipu, as águas do rio Paranapanema, armazenadas no Paranapanema, são um dos ingredientes fundamentais para a gente manter essa operacionalização de Itaipu acima da cota 217 e poder contar com esse importante recurso para atendimento do sistema. Próximo slide, por favor.
Só quero que vocês por favor, vão gravando esses valores mínimos que eu vou dizendo aqui agora, né? Marimbondo, abaixo de 10%, aqui Foz do Areia, chegando ali em torno de 10%, Machadinho, chegando ali valores levemente acima de 20%. A gente vai continuar chegando, a gente observa aí, né, que Machadinho, ao longo agora do período seco de 2020, a gente chegou a trabalhar no volume morto de Machadinho. Então, são condições de armazenamento hidrológico, de armazenamento muito desfavoráveis que a gente vai observando em todas as bacias de norte a sul, leste a oeste no Brasil. Próximo slide, por favor. Chegamos aqui à bacia do Rio Paranapanema, Jurumirim com uma condição de armazenamento ali próximo de 30%, ela fechou ontem quase 29%, e Chavantes 42,3%. Próximo slide, por favor. Aqui é Sobradinho, né? Como eu falei, é o único reservatório no sistema em função da chuva significativa que a gente teve, que chegou numa condição de armazenamento maior, superior, e a gente observa aqui Tucuruí, que é um importante recurso para balanço energético, agora no final desse período seco, onde a gente, aí, ao longo dos próximos 4, 5 dias, vai baixar da cota referente ao armazenamento de 28,74%, no qual a gente perde a segunda fase. Rapidamente explicando para vocês, né, Tucuruí tem dentro da sua casa de força, né, sua casa de máquinas, duas cotas, né, uma cota que é chamada primeira fase, no qual que ela funciona até o 0% do volume útil, só que tem uma segunda fase, uma segunda etapa de Tucuruí, que são 7 máquinas com potencial de geração muito importante, que abaixo da cota referente ao armazenamento de 28,74%, a gente tem que desligar essas máquinas. Então é um importante recurso de geração dentro do sistema que a gente também perde com essa condição de armazenamento Tucuruí que a gente deve vivenciar aí ao longo dos próximos 7 dias. Próximo slide, por favor. Dentro de todo esse contexto, né, só dizendo, né, que a gente, até alguém citou ainda há pouco, que a gente pede que se tenha um bom senso, o que a gente mais tem é o bom senso na gestão de todos esses recursos que a gente tem, né? Tanto na otimização do recurso em função do menor custo possível, né, dessa geração. A gente está falando aqui de impacto econômico sistêmico, não é só para quem mora na bacia do Rio Paranapanema ou no Rio de Janeiro ou no norte do Brasil, é para todo o país, né? Basicamente a variável mais fundamental nisso é o despacho térmico. O Dr. Joaquim já até adiantou o assunto, que eu vou mostrar formalmente daqui a pouco, mas é o atendimento da carga, né? E isso é uma variável que ela não depende do operador, não depende do ONS, não é o ONS que determina se o país vai consumir mais ou menos energia. A função do operador é atender a essa demanda por energia com a maior eficiência possível, com a maior segurança possível e ao menor custo possível. Não? Então, dentro desse contexto, a gente vai mostrar aqui a complexidade disso. Essa aqui é o balanço energético para atendimento do subsistema Sudeste, né? Então a gente observa a curva em preto, né, é a carga do subsistema Sudeste, e as manchas que a gente observa em azul, em amarelo, e uma manchinha que parece uma linha ali em vermelho, são as gerações dos recursos de geração que a gente tem para atender essa carga. Então, em azul é a geração hidráulica, a vermelho ali solar, que no subsistema Sudeste é muito pouca, e amarelo a térmica. Então a gente observa que já no canto direito do gráfico, que há muito tempo a geração de energia no próprio subsistema Sudeste não é suficiente para atender a demanda de carga do Sudeste. Então a gente observa que tem um déficit ali entre a curva em preto e as curvas sombreadas, né? Isso significa que essa energia que está sendo consumida no Sudeste está vindo de um outro subsistema. Então, essa complementariedade a gente vai ver depois quando a gente passar para o balanço dos outros subsistemas. Então, a gente pode observar no consumo de carga que a gente está observando aqui, bem no canto direito ali, aqueles 2 picos, a gente já está chegando próximo de 45 mil megawatts médios, que são valores próximos a um consumo pré-pandemia, né, pré-isolamento social. Então a gente já teve uma retomada de carga significativa, né, principalmente nessas 2 semanas aí, conforme foi comentado, foram semanas de carga muito elevada por conta do aumento de temperatura, e certamente é algo que a gente vai continuar vivenciando agora, dado que a gente vai sair da primavera daqui a pouco e entrar no verão. Então a tendência dessa carga é que ela tenha um aumento. A gente tem que fechar esse grande balanço. Então vamos entender o reflexo, como a gente faz esse balanço olhando os outros subsistemas. Próximo, por favor. Subsistema Sul.
né, como a gente observou aí no início do gráfico, a gente vivenciou uma das maiores crises, né, a pior sequência hidrológica de janeiro até abril para a região sul. Então, certamente, a geração hidráulica, como mostra esse gráfico aí, na região sul, ela não foi suficiente para atender a própria demanda de carga, que é a curva em preto. Então, toda essa diferença aí de energia, né, entre a curva em preto e as curvas em sombreados, elas vieram de outro subsistema. Daqui a pouco a gente vai ver, principalmente do norte do Brasil. E mais no canto à direita, a gente pode observar que, apesar da gente estar vivenciando nesse momento uma condição hidrológica ruim na região sul e com armazenamentos baixos, para fechar o balanço energético do sistema, mesmo assim, a gente está tendo que gerar energia no sul. Você está vendo aí que em alguns momentos, nos últimos meses, a região sul tem gerado mais do que a própria carga, ou seja, em alguns momentos ela está até exportando. Para quê? Para atender principalmente a região sudeste, que está numa condição muito deteriorada. Só bem no canto direito do gráfico aí que a gente observa em alguns momentos o sul como importador. Então, o sul, nesse momento, apesar da condição hidrológica desfavorável, apesar dos armazenamentos baixos, ele vem atendendo a própria carga e, em alguns momentos, a gente chega a exportar um pouquinho o excedente. Próximo slide, por favor. Região norte do Brasil. Vocês viram que ao longo de toda a minha apresentação eu mostrei vários buracos, né, ali, principalmente no sul, em alguns momentos na região sudeste. Na região sudeste, mais recentemente, a gente vai ver que a solução tem vindo de um outro lugar. Mas na região sul, principalmente, agora ao longo do período de janeiro até abril de 2020, quem fez o grande balanço energético para contrapor a importação de energia da região sul foi o subsistema norte. Então a gente observa aí a carga do norte, que é essa curva em preto, muito abaixo da curva em sombreado. Isso significa que todo esse excedente de energia, principalmente energia hidráulica, entende-se aí basicamente Tucuruí, toda essa energia foi exportada para a região sul e alguma coisa para o sudeste para complementar a carga dessas regiões. E bem no canto direito ali, a gente já começa a observar esse efeito da diminuição de disponibilidade de água no reservatório de Tucuruí. Por quê? O reservatório ele vai baixando o nível dele, a gente vem perdendo produtividade. E a partir do momento que a gente tiver a perda da segunda fase do Tucuruí, a gente vai ter diminuído ainda essas curvas em azul em função dessa diminuição da geração de Tucuruí. Próximo slide, por favor. Nesse slide aqui, a gente já observa o balanço da região Nordeste. Felizmente, em função da entrada da eólica, a gente ganhou dentro da matriz elétrica brasileira, uma fonte com complementariedade com a hidráulica. Por quê? No momento que a gente tem seca aqui no Sudeste, pouca chuva, alta pressão no Sudeste, no Nordeste do Brasil, isso significa que a gente tem muito vento no Nordeste. Então, felizmente, na nossa matriz energética, elétrica, né, a gente tem essa complementariedade. Então, todo aquele excedente de energia que a gente vem observando agora ao longo dos últimos meses, déficit na região sudeste do Brasil e em alguns momentos na sul, isso vem sendo contrabalanceado por esse excedente de energia na região nordeste, principalmente em relação à geração eólica, que a gente observa aí que em todos os momentos, desde a partir de junho, a gente observa que há um excedente significativo de energia na região nordeste exportando. A má notícia é que, a partir do momento que a gente começa a observar alguma condição de chuva, como o Semadem acabou de dizer aqui no interior de Minas, Goiás e alguma coisa ali na Bahia, isso significa que a alta pressão se afastou, a gente já passa a ter baixa pressão nessa região, que favorece pancadas de chuva, e exatamente nesse momento a gente começa a ter uma diminuição significativa da disponibilidade de geração eólica. Então, é um contrabalanço que a gente tem que ficar de olho para que a gente tenha a devida complementariedade temporal para a gente não ter nenhum déficit de energia em nenhum ponto da região. Próximo slide, por favor. E nesse último slide que eu vou apresentar, é só para deixar bem claro, né, conforme o Dr. Joaquim sinalizou, foi formalizado, né, na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, da reunião de 16/10, a geração de energia térmica, né, fora da ordem de mérito, e também importação de energia, né, dentro do possível da Argentina e do Brasil, para a gente complementar o despacho, o balanço de carga sistêmico
dentro do sistema. Não tenha dúvida nenhuma que isso daqui não é de graça, né? Se a gente tem um despacho térmico, como eu falei no início, a gente certamente tem algum peso aí dentro do custo de operação sistêmico. Pessoal, esse um preâmbulo, né, antes da gente entrar no detalhamento da operação da bacia do Rio Paranapanema, é para trazer informação para vocês de que a gente vai ter a necessidade, ao longo desses próximos dias, pelo menos aí até o período chuvoso, ele ter uma transição mais significativa, a gente vai ter que utilizar os recursos armazenados na bacia do Rio Paranapanema para fechar o balanço de carga sistêmica. Eu estou falando aqui de segurança energética, segurança eletroenergética sistêmica. A boa notícia é que, diferentemente de outras bacias do sistema, esse uso a mais que a gente vai precisar fazer na bacia do Rio Paranapanema não é tão significativo, né? Já vou até adiantar aqui as propostas proposta não, é algo que a gente vai ter que fazer, não vai ter alternativa de aumento, que seria Jurumirim, aumento da defluência de 100 metros cúbicos por segundo, que é menos do que o mínimo, né, da máquina, né, que é o mínimo, depois a gente até pode entrar nesse assunto, né, lá flexibilizado pela CETESB, né, aumentar de 100 para 150 metros cúbicos por segundo, e Chavantes aumentar de 200 para 350 só até o final de outubro, depois a gente reduziria para 300 metros cúbicos por segundo. E Capivara, a gente vai ter que continuar com a defluência de Capivara dentro do porte de vazão que a gente vem praticando até o momento, até ele chegar em torno dos 20%, daqui a pouco a Camila vai apresentar, e a partir do qual a gente faria uma redução na defluência de Capivara para tentar preservar a Capivara próximo de 20%, mas, já vou antecipando, se a gente tiver uma condição de inversão do período seco para o período chuvoso muito mais desfavorável, que isso tem um reflexo em outras bacias do sistema, a gente teria que utilizar também o recurso de Capivara um pouco abaixo desses 20%. Mas eu acho que tem uma outra notícia aí que é muito importante para a bacia do Rio Paranapanema, né? Diferentemente do que o CEMADEM mostrou para a gente, né, ao longo dos próximos 15, 20 dias, que no Paranapanema a gente teria uma condição de chuva prevista muito ruim, mas a gente tem um outro lado bom da moeda, que é uma previsão de alguma normalidade na inversão do período seco para o chuvoso ali em Minas, Goiás, norte de São Paulo. Então, isso é bom. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo que eu tenha uma condição hidrológica ruim na bacia do Rio Paranapanema, se a gente observar uma condição hidrológica favorável nas outras bacias, que nos permitam conseguir atender o recurso de demanda de energia do sistema com a geração nas outras bacias, a gente, mesmo com uma condição hidrológica desfavorável na bacia do Rio Paranapanema, a gente pode voltar, sim, a reduzir as defluências nos principais aproveitamentos dessa bacia. Então, a história é, se não dá para a gente torcer para ter uma melhora hidrológica na bacia do Rio Paranapanema, que a gente torça para ter uma melhora hidrológica nas outras bacias do sistema, porque isso ajuda a bacia do Rio Paranapanema. Ajuda porque a gente consegue fazer o balanço energético com o recurso de geração das outras bacias, e assim a gente consegue preservar mais ainda os recursos na bacia do Rio Paranapanema. Então, a partir desse slide, vou passar para a Camila mostrar a operação recente dos reservatórios e mostrar os resultados das simulações com essas alterações que eu acabei de citar agora. Camila, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Paulo, pela contextualização do sistema. Vamos dar início à operação dos principais reservatórios. Próximo slide, por favor. A gente vai falar sobre a operação dos reservatórios de Jurumirim, Chavantes e Capivara, sendo que a linha verde é o volume útil de armazenamento do reservatório, né? Está finalizando na data de hoje, no dia 23, com 28,79% de armazenamento, com uma defluência de 102, que foi a defluência de mais ou menos 100, combinada pela sala de crise, né? E a afluência de 61. Como pode ser visto, a afluência está bem baixinha. Próximo slide, por favor. Superação do reservatório de Chavantes. Ele teve uma leve recuperação, né, vamos dizer assim, do início do ano até agora, saindo de 16,5 para 42,3. A defluência de Chavantes no dia de hoje está 191 e a afluência está 112.
Próximo slide, por favor. Essa operação do reservatório de Capivara, ele teve uma leve queda aqui de volume de armazenamento nesse período, devido à maximização que foi feita para a operação do reservatório, levando a sua defluência a 1.325, e sendo que a sua fluência está no torno de 480. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Essas são as restrições operativas hidráulicas que estão atualmente no cadastro do FCH, sendo Jurumirim com uma defluente mínima e máxima de 100 metros cúbicos por segundo, Chavante, uma defluente mínima de 190 e uma máxima de 200, e Capivara, uma defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Essas foram as premissas utilizadas na simulação. A gente usou um horizonte do dia 23/10 a dia 30/11. No cenário otimista, foi a média dos 2 anos mais favoráveis, que foi o 2009 e 2015. No cenário médio, foi usado o período de 2006 a 2019. E o cenário pessimista foi o ano de 2013. O Paulo já até iniciou, né, deu um spoiler, vamos dizer assim, sobre as defluências que a gente praticou nessas simulações. Sendo Jurumirim, a gente passaria de 100 para 150 metros cúbicos por segundo até o dia 30/11. Chavantes ficaria com 350 até 31/10 e a partir de 1/11, 300 metros cúbicos por segundo. A gente tentou até praticar um pouco mais em Chavante, porém a gente vai ter uma obra em Salto por causa de questões ambientais, bolsões de peixes, então eles pediram para a gente não postergar esses 350, então a gente rebaixou para os 300 para não poder verter nesse momento. A HE Capivara vai continuar maximizada até dia 31/10 e posterior a isso, a partir do dia 1/11, 650 metros cúbicos por segundo em todos os cenários. O HE Mauá também ficará em todos os cenários, devendo atender os 79 metros cúbicos por segundo de defluência mínima, sendo que desses 79, 18,8 é de vazão remanescente e os 600 restantes é de vazão turbinada para atendimento da casa de força principal. Próximo slide, por favor. Esses foram os resultados dos nossos armazenamentos da simulação. Saindo Chavante de 42,3, chegando a 35,6. Jurumirim de 28,8 a 31, esse é o cenário otimista, né? E Mauá de 23,4 para 57. E Capivara indo de 30,11 a 27,2. Lembrando que por mais que a gente tenha que atender ao sistema interligado, né, devido a essas baixas que nós estamos tendo, a gente tentou o máximo possível nessas simulações preservar Jurumirim e Chavante. Próximo slide, por favor. Esse aqui é o gráfico do cenário médio, né, sendo Chavantes indo de 42,3 para 31,3, Capivara de 30,1 para 21,5, Jurumirim de 28,8, tendo uma queda para 23,8, e Mauá indo de 23,4, mantendo-se no 29,7 no final do período. Próximo slide, por favor. Esse é o gráfico do cenário pessimista. Chavante indo de 42,3 para 29,4. Jurumirim, 28,8 para 20. Capivara, de 30,1 para 19. E Mauá, de 23,4 para 14,6. Próximo slide, por favor. Esse é um resumo do armazenamento, né, na data de 1/11 de 2020. Acho que isso aqui está errado, seria 30/11 de 2020. Peço para correção. Sendo reservatório de Jurumirim, no cenário otimista, esses cenários também estão equivocados aqui nessa tabela, tá, gente? O que vale é o que está no slide principal. Jurumirim com 31, cenário otimista, Chavante com 36 e Capivara com 57. No médio, Jurumirim com 24, Chavante com 31, Capivara com 22. E no pessimista, Jurumirim com 20, Chavante com 30 e Capivara com 19.
Próximo slide, por favor. Próximo slide. Chegamos às conclusões, né, que a gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios. Políticas adotadas a montante têm influência significativa sobre a bacia no trecho jusante, devido a considerável incerteza associada às previsões de vazão no período de transição, notadamente no mês de novembro, o que impacta consequentemente na definição da política eletroenergética para as usinas dessa bacia nesse mês. As projeções apresentadas nesta reunião limitaram-se ao final de novembro. Para o estudo apresentado, as políticas adotadas foram no sentido de tentar uma equalização na bacia hidrográfica, privilegiando os armazenamentos do HS Jurumirim e do HS Chavante, tentando preservar o armazenamento superior a 20% na HS Capivara sempre que possível. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios dessa bacia e promoverá as modificações políticas operativas conforme surjam variáveis diferentes das consideradas nessa análise. Estamos aqui finalizando a apresentação do ONS e estamos aqui para quaisquer dúvidas. Doutor Joaquim, só pediria para rapidamente voltar no slide ali do resumo, né, ali dos armazenamentos, que tem aquela tabelinha, só para a gente fazer uma contextualização final. Isso mesmo. Eu lembro que eu falei, pessoal, eu passei de um overview, né, nos principais aproveitamentos, reservatórios do sistema, sobre a política de operação, né. Nesse momento, a gente tem várias bacias do sistema inteiro com as suas gerações hidráulicas maximizadas, tá? Paranaíba inteiro maximizado, Tietê inteiro maximizado, quer dizer, minimizado agora. Então, a gente, e com uma condição de armazenamento, como eu falei, chegando ali abaixo de 10% e alguns aproveitamentos. Então, a gente observa aqui para a bacia... Então, a gente observa aqui para a bacia do Rio Paranapanema uma condição hidráulica e hidrológica até um pouco menos ruim ou um pouco mais favorável em relação às outras bacias. Só para a gente ter uma noção, Jurumirim, esse aumento de 150 que a gente está promovendo, ele é menos da metade do que a usina maximizada, que são 360 metros cúbicos por segundo. Chavantes, o aumento para 300, 350, também é algo em torno da metade, lá que são 640 metros cúbicos de engolimento máximo. E outra coisa, pegando aí o cenário médio, a gente está falando de armazenamentos finais aí de 24%, 30%. Então, sistemicamente, comparativamente, a condição do Paranapanema ela não é tão degradada quanto a gente está observando em relação às outras bacias, mas não tem jeito. Continua sendo e é um importante recurso para o sistema para a gente fechar o balanço de atendimento eletroenergético. Ok, Paulo. A única coisa é que essa data aí, 1º de 11, na verdade, é 1º de 12. Está errado. A Camila vai atualizar e mandar para vocês. Isso. Não, é só para dizer que é 1º de 12. Mas ou o último dia de outubro. Ok. Bom, eu já tinha, de alguma maneira, antecipado para vocês, né, que a situação tendia a ir para aqueles níveis que nós aqui sempre acordamos, é que o sistema ficasse acima de 20%. O único reservatório, mesmo soltando a vazão mínima, é Mauá, que tem uma perspectiva de que se ocorrer o pior do histórico, ou aquela situação de pior, ele fica com 14%, 15%, tá certo? Mas os outros reservatórios fica, vamos dizer assim, dentro daquela faixa mínima que a gente tem trabalhado de 20%, né? Bom, dito essas palavras, eu vou fazer uma rodada agora de considerações. Para não sobrecarregar agora o Paraná, eu pergunto a São Paulo, Iroque, viu a situação... Só um atento, Joaquim, Diga, Camila. Que eu acabei não informando, pelas nossas análises aqui, a gente verificando como que está simulado, o que está acontecendo, a gente está mais próximo do cenário médio. Ok. Não, a gente sempre ficou entre o pessimista e o médio, mas se aproximando do médio, né? Então, nessa lógica aí você tem razão. A gente nunca passou do médio para o superior, ficou sempre do médio, um pouco abaixo, indo em direção do pessimista. Então, Iroque, você viu aí a contextualização e a primeira coisa que todo mundo nessa ocasião pede vamos ligar as térmicas, né? Então,
o ONS aí antecipou e já disse que já está autorizado a ligar as térmicas e está ligando as térmicas. Então, Hiroaki. Sim, Joaquim, essa contextualização que o Paulo Diniz mostrou para nós aí foi muito importante, porque deu para perceber bem como é que estão as outras bacias, né? E também não sabia dessa história das térmicas, que já está autorizada. Então, para nós aqui, eu acho que não tem muita alternativa, né? A não ser ficar olhando o reservatório, baixar o seu nível de armazenamento e ficar torcendo para que as chuvas sejam maiores do que as previstas aí pelo CEMADEM. Sem comentário, Joaquim, agora é ficar olhando para ver o que acontece. Ok, mas tem uma trava importante que nós conseguimos nessa sala, Sim. que é a trava dos 20%. Quer dizer, eu acho que nós temos também de ficar cobrando também essa trava, né, no sentido de que ela é importante para o atendimento dos usos múltiplos. Então, essa trava dos 20%, a gente vai acompanhar de perto, né? Eu sei que não é uma trava que foi escrita na pedra, como as leis de Moisés, mas a gente vai tentar que ela, pelo menos, esteja numa condição de rigidez um pouco maior, tá certo? Bom, eu passo ao Paraná, as considerações iniciais do Estado. Bom, boa tarde a todos, doutor Joaquim. Então, o que a gente verificou, Joaquim, realmente foi muito interessante ter todo esse aspecto aí, que se a chuva, a boa notícia que veio, que se a chuva não cair no Paranapanema, mas perto do Paranapanema, ele já pode atenuar um pouco esse processo. Eu só queria registrar aqui, vamos por assim, a maneira como houve um equilíbrio no volume útil de Mauá, conforme a gente fez aquela reunião lá do mês passado, ele estava depressionando muito rapidamente, e com aquela questão de manter na faixa dos 79, que é a vazão mínima, praticamente se estabilizou em torno aí dos 23. Ele vinha perdendo muito rapidamente o volume, e desde o início do mês ele está em torno de 23 e continua até hoje. É claro que daí já foi colocado aí pela ONS que, se por acaso tiver o pior, que seria aquele cenário pessimista, ele poderia chegar aí a perto de 14%, que é praticamente a vazão mínima ecológica, vamos por assim, que está estabelecida. Então, esse seria o limite mesmo. E agora, como normalmente tem sido acompanhado, normalmente ocorre, mesmo nesse tempo agora, desse último mês, ele sempre fica entre a média um pouco não chega nem a ser o médio nem o pessimista, fica um pouco abaixo da média. Então, a princípio, a gente imagina assim que haverá um depressionamento, mas que não ocorra a pior situação para poder chegar muito próximo da mínima. Essa é a primeira consideração. Agora, no outro aspecto, até a gente entrou em contato com o Everton, lá do nosso presidente do Paranapanema. Então, queria ver se ele tem alguma questão a complementar, alguma coisa nesse aspecto. Eu vou passar a palavra para o comitê. Doutor Joaquim, deixa eu só complementar uma questão que o Samek acabou de dizer. Samek, na verdade, Mauá, inclusive, em alguma reunião futura, doutor Joaquim e Samek, que a gente tiver um pouco mais de tranquilidade, acho que era importante a gente fazer um foco numa apresentação sobre Mauá, tá? Na verdade, o 14 que você falou aí não é vazão, não, é percentual do volume útil, tá? Então, todas as vazões ecológicas de Mauá, elas estão plenamente preservadas. E dentro do contexto da operação hidráulica, desse aproveitamento hidrelétrico, em princípio, em relação aos usos múltiplos da água e condições ambientais, não teria nenhum problema esse aproveitamento chegar a 0%, tá? Então, dentro desse contexto, que a gente, lá um pouco mais à frente, que a gente tiver um pouco mais tranquilo, né, dentro da operação da bacia, acho que a gente podia fazer um pedaço de uma apresentação exatamente sobre Mauá, mostrando exatamente isso, a configuração, mostrando as condições ambientais lá de defluência mínima, e exatamente mostrando essa condição de uso múltiplo da água e de condições ambientais, se o reservatório chegasse a 0%, que, em princípio, do nosso ponto de vista, dadas as formalizações do agente operador, não teria nenhum problema. Mas isso deixa para uma próxima reunião. Tá bom, Samek? Legal. Obrigado, Samek.
Eu vou passar agora a palavra para o comitê. Eu vi que o Everton entrou, os outros membros já estavam presentes, mas então, o comitê, aí vocês decidem a palavra. Doutor Joaquim, posso eu dizer, Emílio, por favor? Sim, Emílio, ok. Com relação a tudo que foi dito, né, primeiro que dizer que realmente essa cláusula que nós extraoficialmente estabelecemos de 20%, ela tem sido uma cláusula que dá muita legitimidade ao comitê, né, as pessoas estão muito firmes com relação a isso, e não é só uma questão de geração de energia elétrica, mas de todas as atividades que estão sendo desenvolvidas no comitê. Lembra, o senhor mesmo havia proposto no começo que a gente fizesse uma regra operativa. A gente não fez uma regra operativa com limites de operação, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico, mas essa regra operativa dos 20%, a gente tem cumprido e a sala de crise tem ganho muita credibilidade por conta de termos mantido esses 20% até aqui, né? Não temos baixou lá no começo do ano, chegou a 8% capivara, mas daí já recuperou e mesmo na seca manteve. Então, seria muito importante, simbólico até, que a gente mantivesse esses 20% aí de mínimo de volume útil, né? Que a gente mantivesse isso, batesse o pé em cima disso, assim, não como teimosia, não como nada, mas só para a gente, de alguma forma, continuar com a credibilidade que o comitê tem tido, né? Foi uma enorme vitória da sala de crise, uma coisa que deu muita força para o comitê, e se a gente conseguisse manter isso, seria muito importante, né? E aí uma outra coisa também, de fato, a gente tem vivido os limites mínimos aí de vazão, de chuva, de escoamento, e essa experiência tem sido interessante, mas triste de ser acompanhada, e por isso que a gente pede para que a sala continue se reunindo, talvez agora, nesse período agora tão crítico, com mais frequência, doutor Joaquim. Obrigado, Emílio. Eu não sei se o Everton quer comentar alguma coisa, eu sei que ele chegou pegando já a parte final da exposição, mas se sinta à vontade se quiser comentar, certo? Não, nada de obrigação, mas se sinta à vontade, só a sua presença aqui já reforça a importância dessa sala, né? Joaquim, desculpa, eu estou aqui no meio de uma outra reunião também, me perdoem aí, mas a preocupação realmente é muito grande, viu? O Emílio e a Soraya, nós estamos conversando, inclusive, aqui por mensagens, né, na medida do possível, mas realmente a gente tem uma preocupação com os usos múltiplos, né? Então, o que a gente puder, se a gente puder manter mesmo o percentual que está aí sendo exercitado, né, e que, como o Emílio muito bem colocou, dá toda essa legitimidade aí a atuação do comitê também, seria o ideal para nós, mas nós também entendemos aí que estamos submetidos, né, a um sistema interligado, né, e que, vamos dizer assim, tem que fazer a mágica aí de tratar das deficiências de um lado e os excessos de outro, né. Então, só dizer realmente da preocupação, né, da importância dessa reunião, sempre uma reunião tecnicamente muito consistente com a apresentação dos dados e tudo mais. Então, o que a gente espera é que a gente chegue na melhor solução e que as coisas melhorem, né? É um desejo que todos nós temos aí, que passemos aí para um novo regime de chuvas que permita que essa gestão seja um pouco mais amena. Obrigado aí pelo espaço. Soraya e Emílio continuam aí com vocês também. Temos mais representantes do comitê e vamos tocar. Ok, muito obrigado, Everton. Bom, eu já antecipo que nossa perspectiva, se todos concordarem, é diminuir o prazo das nossas reuniões. A gente tinha passado a ser uma reunião mensal em função de que não estava acontecendo nada, a chuva não estava acontecendo e o reservatório descia, mas de uma maneira mais parcimoniosa. Agora, com essa perspectiva da gente não saber se a chuva vai ocorrer direito, como é que ela vai se comportar, com esse aumento das vazões, mas também uma perspectiva de melhoria em outros sistemas que venham a compensar o sistema elétrico de uma maneira geral, tá certo? Eu
vou dar uma data, eu sei que vai ser uma data crítica, porque nós vamos ter eleição no dia 15, mas a minha data de referência, eu queria que vocês pensassem, e se não tiver ninguém assim com um problema muito grave, seria a data do dia 13 de novembro, tá certo? É um pouco perto da eleição, mas eu acredito que nenhum de nós aqui é candidato ou alguma coisa parecida, mas de alguma maneira seria algum contratempo, né? Se alguém tiver que viajar, fazer alguma coisa. Mas a data proposta seria 13 de novembro. Por quê? No normal, nós nos reuniríamos no dia 27, mas eu acho muito longo a gente ficar esse período todo sem essa informação e essa tensão que vai prevalecer, tá certo? Então, eu acho que sim, se vocês concordarem com 13, eu acho uma data razoável. Eu sei do esforço que é fazer essas reuniões por vídeo, mas se vocês concordarem, o comitê já está dizendo que o Emílio está dizendo que 13 a gente pode fazer, se todo mundo concordar, a gente faz no dia 13, ok? Eu não gostaria de fazer no dia 27, como era uma data, vamos dizer, provável, sem crise. Então, ninguém se manifestou fora o Emílio, eu acho que todo mundo está concordando, seria o mesmo horário, 15 horas, tá? Porque a gente tem esse costume de fazer à tarde na bacia do Paranapanema, tá? Então, 15 horas do dia 13, se todos já... A gente vai mandar o convite e tudo mais. E, de novo, é uma questão também, como eu digo para vocês, de aprendizado, mas também de conquistas. A gente está aprendendo como todo mundo hoje já sabe como o sistema opera, quais as implicações, que ele não é visto de uma maneira isolada, mas também de conquistas. E aí eu pediria, Paulo, havendo qualquer dificuldade adicional que vocês antevejam a quebra dos 20%, que foi uma condição assim muito um ganho, né, nesse processo, eu acho que vocês teriam que compartilhar logo essa informação com a gente para marcar uma reunião e tudo mais, e vocês também ficarem atentos no sentido de não quebrar a credibilidade dessa reunião sem uma justificativa muito mais grave, certo? Então, aí, a Soraya quer falar, tá certo? Mas eu antes da Soraya falar, eu pedi ao Paulo que de alguma maneira, comentasse o que eu estou dizendo, desse compromisso dos 20%, que eu acho que é um compromisso muito importante. Eu sei que não depende só de vocês, mas a parte técnica sempre é ouvida. Então, eu gostaria que você comentasse antes da Soraya falar. Perfeito, doutor Joaquim. Como eu falei no início, né, a gente já, infelizmente, a gente já não está falando aqui mais nessa reunião de bom senso, né? A gente está falando aqui de segurança sistêmica, né, dado que a gente já tem todo o parque térmico possível, né, e autorizado a ser despachado já sendo feito dessa maneira. E o que a gente sempre faz com todo o ferramental nosso é ter um farol de médio ou longo alcance na operação de todo o sistema em relação a esses gargalos hidráulicos, né? O que eu estou dizendo aqui é que a gente vai buscar o máximo possível dentro das condições hidroenergéticas ao longo das próximas semanas que a gente tem nesse período de transição, preservar todas as restrições de usos múltiplos de todo o sistema, mas é claro, se alguma delas ela implicar numa segurança eletroenergética significativa, a gente vai juntar os envolvidos para poder dialogar. E certamente em relação à bacia do Rio Paranapanema, em relação à condição dos 20%, com a devida antecedência, se acontecer algo muito diferente do que a gente está programando nesse momento, planejando nesse momento, a gente tiver que reavaliar, a gente marca uma reunião extraordinária e trazemos aqui à mesa para a gente externalizar a nova condição diferenciada que a gente vem observar. Ok, mas você já sabe que eu vou defender, assim, de uma maneira firme, essa meta de 20%, que eu acho que é uma meta que foi conquistada, que dá uma certa segurança para coisas que ainda podem vir pior. A gente está num ano de El Niño, na linha que já está falando de fraco para moderado, com possibilidade de reflexos significativos. Então, vamos tentar, vamos dizer assim, perseguir, tá certo? E 20% que a gente está falando aqui não é porque você vai perseguir 20%, mas você vai perseguir, tá certo? O quê?
a melhor informação disponível. Se ficar mais do que 20, claro que é mais do que 20, mas uma programação para o cenário pessimista, tá? Então, acho que é importante esse tipo de visão. Soraya, se você puder agora, desculpa, eu não passei naquele momento, porque eu queria que você falasse após essas falas. Obrigada, doutor Joaquim, obrigada a todos, e em nome do comitê, nós entendemos a importância dessa segurança sistêmica, como o Paulo falou, mas eu também reforço essa questão dos 20%, tem dado uma certa transparência a todo esse processo e valorização a essa sala de crise, onde nós estamos dialogando e pactuando aí o que é possível dentro dessa ausência de chuva. Mas é só para informar minha fala que nós, entendendo a gravidade do momento, nós vamos iniciar uma ação de comunicação mais assertiva com a sociedade, com os prefeitos, com os usuários, para que eles também, de forma muito transparente, entendam a situação que o país, que o sistema como um todo está vivendo, e vamos identificar também as lideranças que são fundamentais para que na próxima reunião, aí, no dia 13, estejam com a gente aqui na sala. Então, esse é um compromisso do comitê, que tem divulgado e acompanhado diariamente a situação dos reservatórios, e reforçar essa situação de que, se houver a necessidade de uma reunião de emergência, mesmo que ela seja convocada de manhã para acontecer à tarde, rapidamente o comitê se mobiliza e participa. Então, obrigada aí pela oportunidade. Ok, muito obrigado, Soraya. Bom, meu papel aqui é isso que eu estou lhe dizendo, não é para ser mensageiro de notícias ruins, mas é trazer as informações, as melhores informações disponíveis que se tem, tá certo? Então, esse é o objetivo nosso. Quando eu iniciei a reunião já falando que vocês pudessem mobilizar para trazer uma ou outra pessoa que vocês achassem que era importante, trouxessem, tá certo? Por conta de que nós, de alguma maneira, estávamos perdendo um pouco a mobilização. A sala começou, a reunião de hoje, com pouca presença, talvez as pessoas achando que estamos entrando no período chuvoso, que a situação já acabou, mas nós não estamos nessa situação. Eu acho que a gente tem que mobilizar e trazer todos os interessados para não ficar recebendo correspondência, porque o que agora nós estamos fazendo é o seguinte: um ou outro manda correspondência dizendo o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Então, era importante que todos vissem. Essa reunião é gravada, é disponibilizada na íntegra, então vocês têm informações para poder, com seus departamentos de comunicação, fazer a divulgação dessas informações, tá? Bom, eu vou abrir agora uma parte, porque eu não deixei ainda, não abri ainda, para as empresas concessionárias, os agentes responsáveis pelo reservatório. Alguém gostaria dos agentes ter uma fala nessa reunião? Por quê? Eles têm licenças de operação, têm regras a ser cumpridas e tem alguma coisa a ser feita. Então, de alguma maneira, era importante que vocês colocassem a posição de vocês e algum comentário adicional sobre essa situação. Então, algum agente gostaria de comentar nessa parte da reunião? Doutor Joaquim, boa tarde. Aqui é Fernando Sestari pela CTG Brasil, tudo bom? Para a gente ficou bem clara a apresentação também, né? A única dúvida que nos resta é que o seguinte: nós temos uma licença da CETESB para operar com valores de até 60 metros cúbicos por segundo, que vence agora em 13 de novembro. E, com antecipação devida, a nossa área de meio ambiente já entrou com o processo para poder fazer o aditamento desse prazo. Eu acho que a gente deve continuar dessa maneira, porque, eventualmente, o ONS pode precisar reduzir novamente essas vazões e talvez seja interessante que tenhamos, né, a possibilidade de fazer isso, né, mesmo que não precisemos, tá? Eu acho importante, Fernando, que você tenha essa condição, porque no momento que for propício, por alguma razão, vocês não poderem dizer assim: mas eu não tenho licença para baixar e minha vazão mínima tem que ficar em 147. Aí vai ser assim, todos nós não vamos entender. Então, eu acho que você está sendo prudente, tá certo? Em tentar renovar o mais depressa possível essa condição para permitir
Quando o sistema assim também permitir, nós continuamos baixando essa vazão, ok? Claro, eu acho que sim. Bacana, sim, só para o coordenador de meio ambiente, o Leandro Barbieri, ele está na reunião, peço para ele se manifestar e falar qual é o status atual disso, só para mas entendido que, mas o importante não é nem ele falar assim, como está o status, mas importante é a posição de vocês de tentar equacionar o problema, tá? Para a gente não ter isso como um limitante no futuro, é isso que é o problema, tá? Porque nós vamos precisar, com certeza, em algum momento, que a janela hidrológica assim propiciar, ok, Fernando? Muito obrigado. Obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Alguma outra questão? Nós vimos que tem problema de lá em Chavantes, que não pode abrir muito, alguma coisa lá de peixe também, mas eu acredito que tudo está sendo visto, tá certo? Para nós não termos nenhum problema de mortandade de peixe, nada. Porque tem mortandade de peixe também em águas altas, a gente tem que alertar, né? E ter esse cuidado também, tá certo? Porque nós não somos responsáveis por abrir reservatório, mas a gente não... Alguém mais gostaria de comentar, do público em geral? Bom, então eu acho que essa reunião cumpriu o que se programou, dar essa consciência a vocês que nós estamos passando por um momento difícil, não é um momento... Já passamos por momentos piores, tá certo? Já passamos por momentos piores, nós temos essa certa trava que dá uma certa tranquilidade ao sistema de não cair muito, que vai cair, vai, mas não cair muito, então, mas eu acho que a gente deve manter. Então, nossa reunião, ela deve ocorrer dia 13, se nada de diferente acontecer até lá, dia 13, às 15 horas, certo? Essas apresentações estão todas disponíveis, elas são encaminhadas para todos, quem não tiver cadastrado, só pedir o e-mail, ou botar aqui no chat, que nós mandamos as apresentações, tá certo? Sem problema nenhum, e também a gravação, ok? Bom, então, nesse fechamento, eu só queria agradecer a todos, entendo que as reuniões não só são para notícias boas, mas também para trazer todas as informações disponíveis, tá certo? Mas eu queria só reforçar o que a Soraya falou, mobilizar, para nós não termos que ficar se explicando para outros que não estão participando do evento, sem pegar o conjunto da situação como ela está se colocando. O melhor que nós sejamos como os professores, mas a presença aqui, eu acredito ser fundamental. Então, acho que uma mobilização por parte do comitê, por parte de todos, é importante para que todos tenham a consciência do momento que nós estamos vivendo. Então, com essas palavras, eu queria agradecer, pedir que todos se cuidem e declarar encerrada a reunião. Até a próxima, dia 13, tá certo? Eu vou dar só um minuto, se o Rodrigo, que é nosso diretor, quiser... Não, Joaquim, é só mandar um abraço para todos e manter a sala mobilizada. O mais importante é isso. Obrigado. O Rodrigo é nosso diretor, então ele estava assistindo a reunião, tá certo? E normalmente eu coloco para ele fazer o fechamento, tá certo? Então, se você, Rodrigo, você já falou, mas eu acho que é importante mostrar também que a direção da ANA está atenta, tá certo? A essa situação, e você participando dessa reunião é uma garantia que o que foi falado aqui vai chegar à alta direção da ANA. Isso? Perfeito. Então, doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença, como sempre. Muito obrigado aí, Joaquim. Bom, então podemos terminar. Como eu disse, se cuidem e que todos tenham um bom fim de semana. Boa tarde.